Oi, gente, tudo bem? Adriana, aqui do CAP de São Carlos, com mais uma aula aqui para vocês, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a Veiga. A Veiga é aquela autora que tá, né, nos editais aí de 30 concursos, tá em 40, né? Ela cai em todos os concursos, a Veiga, uma autora clássica dos clássicos aí, a Veiga com o seu, né, com a sua coletânea aí do projeto político-pedagógico da escola, Uma Construção Possível. Um livro de 1995, mas ele é super atual e ele é super clássico, ele cai em todos os concursos, né? Então, sempre Veiga tá lá. O Unesp gosta muito da Veiga, pelo menos uma pergunta da Veiga vocês vão encontrar na prova, tá? Então, ela vem trazendo, não é um livro difícil, não é livro complicado de ler não, de entender, é um livro facinho de entender, né? A Veiga, com os autores que vem trazendo, né? Que é uma coletânea, o primeiro capítulo é dela, mas ela vem trazendo, então, várias ideias sobre o projeto político-pedagógico, essa questão construção aí de planejamento, essa construção coletiva, todos os setores da escola participam dessa construção, criam essas metas, depois no final lá avaliam o que foi, que deu certo, o que deu errado e para o próximo ano, né? Então, o projeto político-pedagógico, ele é lei, tá? Na DCN 4 de 2010, ele vem claríssimo lá nos artigos, eu acho que é 44, é o projeto político-pedagógico, e o 45, acho que é o regimento escolar, que são os dois documentos aí da escola, né, que tem que ter na escola, tanto de participação, tanto o PPP quanto o regimento escolar, tá? Acho que é 44 e 45, DCN 4 de 2010, educação gerais para educação básica. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro capítulo, né? Projeto político pedagógico, uma construção coletiva. Esse é da Veiga mesmo, esse artigo, né? Bom, primeiro ela vem conceituando o que é o projeto político pedagógico. Então, busca um rumo, uma direção, é uma ação intencional com sentido explícito, compromisso definido coletivamente. Ele é político porque ele tem no sentido a compromisso, né, com a formação de todos os cidadãos. Ele tem para a sociedade, né, então eu tinha esquecido de passar os comentários aqui, mas vocês já estão aqui. Tô vendo aqui todo mundo agora. Oi, 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 oi. Eu tinha esquecido de pôr os comentários, agora eu coloquei. Então vamos lá. Então ele é político, né? Porque ele busca um sentido e um compromisso com a formação dessas pessoas que estão lá na escola, vamos falar assim, né? E ele é político porque ele define as ações educativas, tá? Então, ele é político, ele define as ações educativas e as intencionalidades. A dimensão política sempre cumpre um papel na medida em que ela realiza enquanto prática pedagógica. Isso é Saviani. Todo ato político é educativo, todo ato educativo é político. Então, a educação, ela é política, né? Por quê? Porque ela cumpre um papel na formação dos cidadãos, tá? Bom, aí ela vai trazer os princípios norteadores do projeto político pedagógico. Isso vocês têm que anotar, né? Sempre cai essa pergunta, por que é político e por que é pedagógico, tá? Isso é clássico da Veiga. E aí, quais são os princípios os princípios norteadores do projeto político pedagógico, tá? Então, igualdade. Igualdade é de condição de acesso e permanência, tá? Então, igualdade para condição de acesso e permanência. Qualidade, tá? Que não pode ter privilégio das minorias, mas uma qualidade para todos, né? Então, a qualidade implica a questão da formação técnica e política. Bom, gestão democrática, né? Então, é um princípio consagrado pela Constituição e abrange as dimensões pedagógica, as dimensões administrativa e a dimensão financeira, né? Então, por isso a questão da gestão democrática, tá? Liberdade é um princípio constitucional que está
associada à ideia de autonomia. E valorização do magistério, né, esse princípio central da formação inicial e da formação continuada dos professores, né? Então, tá centrada ali na escola. E a formação continuada compete à escola. É claro, aonde? Nos HTPCs, né? Então, fazer o diagnóstico das necessidades formativas dos professores. Quem tá aí assistindo sabe que eu sempre falo isso. Quais são as necessidades formativas dos professores, né? E elaborar, então, programas de formação. Isso cabe à escola, tá? Para construir o projeto político-pedagógico, né? Vamos construir esse projeto político-pedagógico. Então, primeiro, as finalidades da escola, a estrutura dessa escola, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho e, por último, a avaliação, tá? Então, a estrutura, as finalidades, o currículo, né? O tempo escolar, então as possibilidades de instituir um currículo como integração, né? O processo de decisão, considerar a participação de todos envolvidos, as relações de trabalho, né? Necessárias, solidárias e recíprocas, e a avaliação, que é um ato dinâmico, né? Do processo. E aí essa avaliação, ela tem que ser como? Ela é problematizadora da realidade, né? Uma compreensão crítica dessa realidade, né? A avaliação ela deve ser democrática, portanto não excludente, né? Então essa questão. E por fim, ela vai tratar o quê? A reorganização da escola deverá ocorrer de dentro para fora, com fulcro no coletivo da instituição. Compreender o PPP com reflexão do cotidiano, entender que a construção do PPP requer as ações e de centralização e pensar no máximo a luta e resistência dos educadores. Mas é necessário ampliar, apressar, né, as mudanças de dentro e fora dos muros da escola, né? Então eu falo que o PPP ele pode muito dentro da escola, né? Ele é o documento vivo, ele é o documento mais importante da escola. É lá que estão todas as intenções, as metas, tudo para aquela escola, né? Bom, no capítulo, esse é o capítulo 1, que ela vai definir, então, o que é projeto, o que é político, o que é pedagógico e quais são os princípios do projeto político-pedagógico e quais são as partes lá que tem que ter o projeto político-pedagógico. É isso que ela faz no primeiro capítulo. No segundo capítulo, o projeto político-pedagógico e a gestão da escola, é do Busman, acho que chama, né? Então, o projeto político-pedagógico constitui uma construção coletiva para a gestão da escola, né? Então, não é apenas você fazer aquele documento lá, né? E deixar ele lá. Não, ele é um processo de ação e reflexão, né? Ao mesmo tempo global e setorizado, porque exige um esforço coletivo, né? E uma vontade política da comunidade escolar. E aí ele vai falar algumas coisas na questão da missão, algumas coisas é bom, né? O compromisso, a missão, o público-alvo e o ambiente em que se insere, né? Então, essa organização, a administração em relação aos fins, né? Então, a administração em relação aos agentes educacionais, aos agentes organizacionais, são as pessoas ali, os conflitos organizacionais, né? E também ele vai tratar essa questão que para implantar o PPP, né? Resguarda suas concepções dialética, dinâmica e contínua, né? Então, dialética é a questão da contradição, né? Dinâmica e contínua. E aí ele vai falar que tem que ser sempre, então, supervisionado, inspecionada, né? É uma razão da existência da escola, essa questão dessa gestão, fazer com que isso aconteça, né? Que realmente esses momentos, esse momento, né? Dessa construção ou revisitar esse projeto político-pedagógico seja uma construção da gestão, tá? E aí ele vai falar que isso fica claro com o rompimento de estruturas mentais, né, e organizacionais fragmentadas, com definição clara de princípios e diretrizes, com envolvimento e vontade política da comunidade escolar, conhecimento da realidade da escola baseado em diagnósticos, avaliação e análise e avaliação diagnóstica e um planejamento participativo, tá?
Bom, aí depois, no capítulo 3, quem vai escrever é o Rezende, vai falar dessas relações de poder na escola. E aí essas relações de poder na escola tem muito a ver com a questão da gestão também, né? Porque essa relação de poder, ele vai analisar o que existe dentro da escola, né? E aí ele vai puxar alguns teóricos e vai concluir que a identidade da escola, né? A questão da identidade, a gestão dessa escola, onde a gente conversava da LUC, né? O clima e a cultura dessa escola. Depende muito de como é a gestão ainda, né? Então, se é uma gestão, por mais que a gestão democrática no ensino público é lei, né? Então, precisa ter essa questão de abertura também, né? Então, essa questão das decisões coletivas, tá? Então, é isso que ele traz aí nesse capítulo, né? Relações de poder, projeto político-pedagógico, dimensões indissociáveis do fazer educativo, né? Então, ele vai colocar, para concretizar o PPP, a escola precisa ter clareza do aluno, do cidadão que deseja formar, estar organizado em princípios democráticos, valorizar as relações interativas, contar com profissionais que priorizem as orientações teórico-metodológicas da construção coletiva do projeto, desencadear um processo de reconhecimento e análise das diferentes formas da relação do poder, desarmar-se de posições radicais e irreversíveis, confrontar o dito e o feito nas esferas de sua atuação e buscar a educação continuada, construir coletivamente o projeto. Então, isso também tem que desarmar, né? Então, dar espaço para essa participação, não só, mas para que todos e aceitem também a contribuição de todos. Isso é a gestão democrática, né? A decisão não fica só ali com o poder do diretor, isso já não é há muito tempo, né? No capítulo 4, vai trazer a questão da autonomia da escola pública. Sempre que vai falar dessa questão da autonomia, ela é relativa, né? Só que a gente tem a ver a questão da autonomia com a questão da eficiência e da eficácia, tá? Então, a eficiência é não desperdício, né? E a eficácia é resultados, é conseguir resultados. Então, eficiência e eficácia fazem parte de uma ação racional, tá? Então, essa questão da racionalidade. A autonomia, ela se vai oh, meu Deus, já tô falando, consolidando com a autonomia, vamos falar assim, tem 3 eixos interligados, tá? A financeira, a administrativa e a pedagógica, tá? Então, esses são os 3... Só um minutinho. Os 3 eixos aí, a pedagógico, o financeiro e o administrativo. E aí, depende, né, ali, essa é a nossa autonomia da escola, né? Então, a gente tem essa autonomia para que a gente possa, então, administrar essa escola e também com esse PPP nessas 3 dimensões aí, tá? Bom, aí ela vai falar, a autonomia da escola é um conceito operacional, né? Então, essa autonomia que quer mudanças, a escola acontece, é uma estrutura administrativa e tudo mais. Depois eu respondo as perguntas no final, tá? Planejamento, e aí no capítulo 5 vai trazer a questão do planejamento participativo, tá? Então, esse planejamento é uma maneira de pensar e encaminhar como base, então, capítulo 5. E esse planejamento participativo, como a gente já viu com Padilha, né? É a base para a construção do planejamento pedagógico. Depois ele vai trazer na 6, escola, aprendizagem e docência, imaginário social e intencionalidade política, tá? Então, um projeto como uma intencionalidade de atuação solidária, o projeto político como opções éticas assumidas no debate e o projeto pedagógico como organização e condução das práticas que levem à aprendizagem, tá? Então, ele vai trazer essa questão. E por Marx ainda a questão do currículo, programas, matérias de ensino, metodologias e técnicas, tudo mais são apenas pretextos para a densidade das relações que estabelecem entre seres humanos que se respeitam, né? Então,
é essa questão aí que ele vai trazer no capítulo 6, escola, aprendizagem e docência, né? Então, porque são assumidas, a questão volta na questão política, de assumir eticamente, e a questão pedagógica, né? Porque tem uma prática educativa, uma intenção educativa. No capítulo 7, vai falar sobre o projeto político-pedagógico da escola, desafios da organização dos educadores. E aí ele vai falar que os educadores estão empenhados nessa questão, né, de fazer o projeto político-pedagógico, e as escolas tendem a ter uma escola com mudanças socioculturais e políticas, supera a fragmentação do currículo e é imperativo ao reorganizar as escolas, né, dessa questão dos projetos politicamente definidos e pedagogicamente coerentes. Isso é bonito. Politicamente definidos e pedagogicamente coerentes, né? Bom, aí ele vai trazer algumas crenças e valores, que é isso que ela tá perguntando, eu acho. Cadê a moça que perguntou? Fala o conceito de hegemonia e o conceito do bloco histórico. O que seria isso? Não entendi muito bem. Né? Então, ele vai falar essa questão aqui, né? Os paradigmas impulsoras de mudanças na educação. E ele vai falar que o paradigma é uma crença e tudo mais, né? Crença, valores e técnicas que caracterizam um sistema de pensamento determinado numa visão de mundo que confere a homogeneidade à produção científica e organização. Então, ele vai falar que um dos paradigmas, um dos modelos que se pensa é que tem uma homogeneidade na questão da produção científica, né? E aí ele vai falar a força política, né, adequar-se ao momento histórico, caso contrário se tornarão obsoletas. Um novo projeto político-pedagógico é comparado a um novo tipo de trabalhador, tá? Então, os desafios é isso, a questão de vista das necessidades coletivas, a construção de propostas pedagógicas que se fazem necessário em nível de escola, tá? E aí, os caminhos, então, né, tem uma intencionalidade política e tem um paradigma epistêmico conceitual, orienta as práticas pedagógicas. Aí ele relata, ele resgata a história da escola, que é um ponto de reflexão, de ação, né, nessa dimensão política e pedagógica, e ele vai tratar no final aqui a questão dos conteúdos, né, e da metodologia. Então, como e por que ensinar. Quando ela me pergunta aqui sobre essa questão do conceito de hegemonia e o conceito do bloco histórico, a hegemonia é a hegemonia dominante, né, a classe dominante. Então, que como se quando você faz o PPP e tudo mais, você tenta, se você continuar e não continuar com a ideia daquela escola lá tradicional, ela não avança, né? Então é essa questão. E aí também ela coloca essa questão da história, esse bloco histórico é isso, da escola se transformar de acordo com o momento. Por isso que o projeto político-pedagógico, ele é feito e depois ele é revisitado, né? Por conta do momento que a escola está vivendo, né? Eu falei, olha esse momento que nós estamos vivendo, essa questão do vínculo família-escola. Como nós estamos criando vínculos com essas famílias, né? A gente está entrando dentro da casa delas, né? E não é mais a escola que está lá, nós entramos dentro da casa delas, né? Então, é essa questão também. Então, depende do momento histórico que a escola esteja vivendo, tá? E aí ele vai buscar lá essa questão aí no final vai trazer uma experiência lá da periferia, né? Uma pesquisa, e aí ela vai concluir que a dinâmica do processo histórico faz com que as construções de um tempo e de um lugar sejam sempre provisórias, né? Então, por isso que ela vai falar esse momento histórico, que é sempre provisório. Por isso que não adianta pegar aquele PPP que foi feito lá em 1990 e achar que aquilo é o documento da escola. Não, ele vai sempre depender do momento histórico. Por isso que ele é sempre revisto no início do ano letivo, ele é avaliado no final do ano letivo, e aí para o próximo ano quais são as metas. Se aquela comunidade, eu sempre explico isso nas aulas, né? O projeto pedagógico, ele é feito uma vez, né? Se a escola é nova, ele vai ter que ser feito pela primeira vez. Agora, se a escola, não sei se eu te respondi, Eliana, se a escola não é nova,
Então já foi feito uma vez e aí todo ano ele tem que ser revisitado. A meta lá, a missão da escola, ela não muda. Qual é a missão? Qual é o homem? Qual é a sociedade que a gente quer, né? A missão da escola. Mas as outras partes do projeto, caracterização da comunidade escolar. Se aquela comunidade antes ela era ali, a escola, ela é no centro, vamos supor assim, e tinham muitas casas, né? Eram famílias que moravam ali. E depois aquilo tudo se transformou em comércio. Então, ou seja, aquela comunidade escolar, da onde é aquela comunidade escolar? Quem são aquelas crianças, né? Quem são aquelas pessoas? Da onde elas vêm, tá? Elas vêm da onde? Elas vêm de todos os bairros, por exemplo, se é uma escola central. Então, essa caracterização ela vai mudando de acordo com o tempo. Então, por isso que quando vem trazer essa questão da transformação da sociedade, o projeto político-pedagógico ele tem que acompanhar essa transformação, né? Ele não pode parar lá no tempo. Então, tem que ser sempre revisitado. Outras metas para esse ano não foram as mesmas. Imagina quem agora fez, né? Em fevereiro começaram as aulas. Quando a gente voltar para a escola presencial, como vai ser essa questão? Então, o projeto político-pedagógico, ele vem nessa ideia, ele é um projeto porque ele vislumbra o futuro, né? Então, ele vai à frente, ele é político porque ele envolve aquelas pessoas e ele é pedagógico porque tem uma intenção educativa. E isso ele tem que ser a todo momento, ele é um documento vivo da escola, então por isso essas transformações. E aí quando ele traz essa questão histórica é isso, né? Essa questão de que não adianta parar no tempo lá e achar que o projeto foi feito quando inaugurou a escola, ele pode ser o mesmo de 2020, ele não pode, ele pode ser feito, a missão sim, se mudou, então tem que estar sempre revisitando. E agora os recursos tecnológicos deixam isso muito mais rápido, né? A participação. Você faz um Google Forms, você manda lá para os pais, eles respondem, você consegue tabular tudo aquilo lá, isso tornou a participação, né? Você consegue pegar muito mais pessoas para participar e também delas vir até a escola, né? Porque se achar um horário para todo mundo vir participar, então isso também é complicado, tá? Mas o que mais cai da Veiga? Vamos lá, essa questão do projeto político-pedagógico. O que ele é projeto, o que ele é político e por que ele é pedagógico? Os princípios do projeto político-pedagógico. Princípios. E essa questão dele ser construído coletivamente por todos, tá? Sempre essa pergunta. Coletivamente por todos da escola. Porque eles adoram colocar... por uma empresa especializada? É pelo diretor? É não sei quem? Não, é por todos da escola, tá? Eu também já separei um simulado aí da Veiga, para vocês fazerem. Veiga é clássico, sempre cai. Bom, eu vou finalizar essa live aqui. Então é a Veiga, projeto político-pedagógico, e volto com os vencedores dos concursos aí, dos sorteios que a gente fez, né? A gente já tem os nossos ganhadores. Foram 130 participações em que é a do material, e para a pós-graduação e o segunda licenciatura. Só um minuto eu já volto.